Fala aí, primos, beleza? Tem uma série de conselhos que as pessoas nos dão, né, no decorrer da vida. Então já me deram conselhos sobre viagens, sobre relacionamentos, sobre dinheiro, negócios. E o grande problema é que poucos desses conselhos deram certo de verdade. A maioria deles geralmente nos atrasam, nos atrapalham, geram problemas, mesmo eles vindo com boas intenções. Então, pensando nisso, eu listei os 8 piores conselhos que as pessoas com pensamentos pobres podem te dar. Então, se você assistir esse vídeo até o final, tenho certeza que você vai se livrar de apuros. Vamos lá! Primos, antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui no canal se você não era inscrito e não deixe de curtir o vídeo. Isso é muito importante para eu entender que você quer receber mais desse tipo de conteúdo, certo? Então vamos lá. O primeiro conselho que você recebe e você não deve ouvir é o seguinte: poxa, se o rendimento é maior do que os juros, aplica o seu dinheiro, né? Muita gente já me falou isso, mas o problema desse conselho é que ele te traz duas grandes reflexões. O primeiro é que é muito difícil você encontrar uma aplicação que tenha um rendimento maior do que a sua dívida, para começar, e a segunda reflexão que isso gera é que toda dívida te fragiliza. Então vamos supor que você achou lá uma aplicação que rende 6% ao ano e a sua dívida cresce a 4% ao ano, né, hipoteticamente. Poxa, vale mais a pena aplicar? Ah, financeiramente sim, mas só se tudo der certo. E se em algum momento a instituição que você está aplicando quebrar? E se sumir com o seu dinheiro? E se você não conseguir resgatar? E se der qualquer problema? Olha quanto e se que eu falei. Então esse e se, ele é um grande risco para você, porque ele te fragiliza. Mas para que você correria esse risco? Para ganhar um pouquinho a mais de rendimento? Bom, talvez esse risco que você está correndo não justifique essa rentabilidade a mais que você tem. Se der tudo certo, vale a pena. Mas se não der, acabou a sua vida. Às vezes você comprou um imóvel, parcelou lá em milhares de anos, né? Um imóvel de R$1 milhão, sei lá, e você tem R$1 milhão. Poxa, se der algum problema aqui, você perde R$1 milhão. Ah, mas Thiago, eu vou diversificar minha carteira. Tudo bem, mas esse risco aqui, então, ele vai ser diluído, mas a chance de acontecer alguma coisa com uma parte da sua carteira é maior. E se acontecer uma vez dentro de um período de 30 anos, por exemplo, que é quando você financiou seu imóvel, não vai ter valido a pena todo esse trade, né? Essa decisão esperta que você tomou. Por isso, a dívida te fragiliza. Tome cuidado com esse conselho. O segundo conselho: faça o que você ama e você será rico. Esse conselho tem dois lados da moeda. O primeiro lado é o lado em que, se você faz o que você ama, você tem muito mais garra, né? Você pode acordar mais cedo, você consegue trabalhar no final de semana, você dá aquela energia a mais e isso aumenta as suas chances de ter sucesso. Mas o outro lado da moeda é que isso daqui te cega um pouco, porque às vezes fazer o que você ama não necessariamente está inserido em um mercado que vai te dar muito dinheiro. Não necessariamente fazer o que você ama vai te enriquecer. Ele pode aumentar as chances, mas isso daqui não vai te enriquecer. Então não adianta bater na mesma tecla sempre. E um grande exemplo disso é o Steve Jobs. Então o que o Steve Jobs fez? O Steve Jobs, ele amava, a paixão dele era história e misticismo. Ele chegou a viajar para a Índia, passar um tempo lá em templos, estudando e tudo mais. Mas ele seguiu isso daqui como carreira, como vida profissional? Não. Aí com o tempo ele conheceu o outro Steve, né, o Steve Wozniak, e aí ele descobriu uma outra paixão dele, que era o empreendedorismo e os negócios. Então, poxa, e é aqui que ele seguiu a carreira profissional. Então, será que o que ele aprendeu lá, né, história e misticismo, ajudaram ele a prosperar na Apple? Provavelmente sim, mas ele seguiu a carreira profissional realmente no mundo dos negócios. Por isso, o conselho aqui é: não faça o que você ama. Não, não é esse o conselho. O conselho aqui é que você não precisa amar apenas uma coisa, você pode descobrir outras coisas com o passar do tempo que você também ama e tem a paixão por fazer. E o segundo ponto é que a definição do seu propósito, né, você descobrir o seu propósito, não precisa ser uma coisa antecedente ao seu negócio. Você pode descobrir o seu propósito durante a sua jornada. Então, enquanto você está fazendo uma coisa, você pode descobrir uma paixão nova. Então, se você não fizer isso, como você vai descobrir que você ama ou que você gosta muito de fazer isso? Tá? Então,
Não precisa fazer apenas o que você ama hoje. Você pode fazer uma série de coisas até descobrir o seu propósito, sua paixão e dali ganhar atração. Enquanto que, se você simplesmente quiser fazer o que você ama logo quando você sai da faculdade, a sua chance de tomar a decisão errada é gigante. Terceiro conselho que te dão: investe lá, é rendimento garantido, é rendimento alto. Esse é o conselho que eu já recebi milhares de vezes. E aí o que essa pessoa fala pra gente? Nossa, eu pus meu dinheiro aqui, já tá rendendo muito, rende 3% ao dia. Isso daqui mexe com forex, commodities, mercado financeiro, opções que eu não consigo nem explicar direito, mas rende muito, eu já pus meu dinheiro e tá rendendo. Só que eu só posso resgatar daqui a 90 dias. Tá todo mundo investindo nisso, todos os meus amigos, a gente tá ganhando muito dinheiro. Põe seu dinheiro lá também. E aí o que acontece? Você vai lá e põe. E o que acontece depois? Você vai lá e descobre que era uma pirâmide financeira, ou que você não vai conseguir resgatar, ou que o investimento quebrou. Enfim, você entende com o passar do tempo que essa rentabilidade não é condizente com a rentabilidade do mercado. Então, um conselho que eu te dou é: não confie no investimento da vez. Não existe investimento da vez e não existe dinheiro fácil. O dinheiro fácil não existe. Só existe dinheiro fácil para aqueles que te fazem promessa de dinheiro fácil. Nunca tire isso da cabeça. Primos, antes de eu falar da quarta dica, eu preciso te avisar que eu estou lançando um projeto que eu estou preparando há muito tempo, há muitos meses, talvez até anos, compilando conteúdo. Esse projeto chama Do 1000 ao Milhão e eu vou trabalhar 3 pilares principais, focando nos 2 primeiros: como investir melhor, mas não é sair da poupança, não, é realmente como investir por longo prazo, tá? Como gastar melhor, é tomar decisões que te enriquecem, não economizar no cafezinho, corta pizza, não sei o que lá, de verdade como gastar melhor. E um terceiro material bônus, que é como você pode aumentar sua renda, ganhar mais e empreender melhor, tá? Para você ter mais informações sobre esse projeto, vou deixar um link na descrição para você se inscrever e você receber notícias desse projeto assim que ele for lançado. Quarto conselho: compre um carro porque facilita a sua vida. Eu tenho certeza que se você tivesse saindo do mercado com sacolas na mão e pesadas e passasse um carro, você poderia pensar assim: caramba, bem que eu podia estar com esse carro aqui, né? Não iria precisar carregar todas essas sacolas pesadas por tanto tempo. Só que o que acontece é que quando a gente compra um carro, geralmente passa um tempo, a gente começa a reclamar dos custos. É muita gasolina, é IPVA, é estacionamento, é batida, é depreciação do carro, é seguro, é o que eu poderia fazer com o dinheiro. Nossa, é tanta coisa que o carro muitas vezes se torna um passivo. Isso aqui é uma recomendação antiga que nos dias de hoje talvez não se apliquem a todas as pessoas. Eu, por exemplo, não tenho carro. Eu entendo que existem famílias que precisam de carro por coisas específicas. Às vezes por questões de filho, às vezes porque percorrem distâncias muito longas e aí não faz sentido o aplicativo, mas geralmente ter um carro é um passivo. Todo ano ele perde valor. Tirou da concessionária, perde valor. Comprou um carro zero, então perde mais valor ainda. Mas de novo, não é que eu estou dizendo para não comprar um carro. É só que eu digo para você pensar melhor, porque na maioria das vezes um carro vai te dar um prejuízo, tá bom? E a mesma coisa se aplica a um imóvel. Só que é um pouquinho diferente, porque o imóvel ele pode se valorizar no longo prazo, diferente de um carro que sempre deprecia, com raríssimas exceções. O quinto conselho que as pessoas nos dão: é só você se esforçar que tudo vai dar certo. Esse conselho não poderia estar mais errado. Imagina o seguinte, Kaique, imagina você na grama, você tá lá, te deu uma pá. E você começa a cavar, cara. Cavar, você cava muito fundo. Você se esforçou muito, não esforçou? Sim. Mas que valor você agregou, cara? Nenhum. Você não vai ganhar dinheiro por isso, você não vai enriquecer. No máximo, o Kaique vai tomar bronca dos vizinhos, né? Porque você cavou o jardim inteiro. Então, o que acontece é que o esforço pelo esforço, ele não gera resultado se ele não culminar em um valor agregado a outras pessoas ou a outras empresas. Então você precisa canalizar o seu esforço em alguma forma de gerar valor. Se você não fizer isso, você não ganha dinheiro. Então o esforço de nada vale se ele estiver direcionado para o lugar errado. O sexto conselho que as pessoas nos dão é o seguinte: você não pode parar de estudar. Você tem que ter uma pós-graduação, você tem que encher seu currículo,
você tem que passar em um concurso público. Nesse conselho, a gente tem 3 problemas principais. O primeiro é o estudo convencional como uma espécie de garantia de sucesso. Isso daqui não funciona. O segundo é encher o currículo como algo crucial. E o terceiro é buscar concurso público por conta das garantias que isso daí nos oferece. Então, sobre o primeiro ponto do estudo convencional, eu acho que as pessoas acertam muito nesse conselho quando elas falam o seguinte: não pare de estudar. Mas eu acho que elas erram muito quando elas colocam um ensino convencional como a única forma de se obter sucesso. As pessoas falam para a gente fazer uma faculdade, depois uma pós-graduação, um MBA, não sei o que lá. E às vezes você se pergunta, mas por que eu vou continuar estudando? Né? Para que eu vou fazer tudo isso daí de faculdade e tudo mais? Aí a pessoa geralmente contra-argumenta. Para você encher o seu currículo, para você ter cada vez mais conhecimento. Você precisa disso para o mercado de trabalho. Mas cara, não é bem assim. Eu conheço muita gente que fez faculdade, pós-graduação, um monte de coisa e depois se arrepende do tempo que para ela foi um tempo perdido, porque elas ficaram estudando, se desenvolvendo, enquanto veio alguém que não teve esse estudo, foi lá, teve uma ideia, pum, empreendeu e inclusive contratou essa pessoa para trabalhar para ela. Entendeu? Então é muito mais importante quanto de valor você agrega do que o quanto de estudo e currículo você tem. E além disso, existem faculdades e, enfim, instituições de ensino que são muito caras. Então você precisa ganhar muito dinheiro só para poder se pagar. E depois disso você começa a ganhar dinheiro. Óbvio, teoricamente, se você estudou muito, você tem um potencial maior de agregar valor. Mas é possível também você adquirir conhecimentos através de outras formas. Você tem livros, muitos livros, você tem cursos, você tem internet, você tem coisas gratuitas, você tem um mundo prático. O mundo teórico e acadêmico pode não ser a única e talvez nem a melhor solução. O 7º conselho é o seguinte: parcele tudo. Aposto que você já recebeu esse conselho alguma vez ou já se sentiu tentado a fazer isso, mas acontece que quando você parcela tudo, você tem 2 grandes problemas. Primeiro, quando você parcela, geralmente você não tem o benefício de pagar à vista e ganhar um desconto. E quando você parcela, muitas vezes é porque você não tem dinheiro para comprar aquilo agora e você quer antecipar um sonho que é seu, mas não está na hora de realizá-lo. Isso é um grande problema. E o segundo ponto é que quando a gente parcela muita coisa, chega uma hora que a gente começa a perder o controle, porque começa a vir muita coisa nesse mês que a gente comprou há, 6 meses atrás, a gente nem lembrava mais, nem entende mais o que está pagando. E tem tantas linhas ali no nosso cartão de crédito que a gente nem entende mais o que está acontecendo. E aí isso daqui pode levar a uma desorganização. E com uma desorganização, a gente começa a se perder, começa a esquecer, deixar isso de lado, até o momento que a gente não se preocupa mais com isso. E aí você já sabe o que acontece. E o 8º e último conselho é o seguinte: não deixe o patrão te explorar. Exija seus direitos. Eu não estou defendendo aqui que o patrão ou o empresário é sempre do bem, não. Inclusive, muitas vezes ele é, péssimo, uma pessoa má, enfim, muitas vezes. Não sempre, mas muitas vezes. O que eu estou dizendo aqui é que geralmente quem dá esses conselhos são aquelas pessoas medíocres ou pessoas medianas. As pessoas que vão ficar nesse patamar aqui, baixo, numa escala hierárquica, por muito tempo. Então, as pessoas que dão esse tipo de conselho ou que aceitam receber esse tipo de conselho, geralmente trabalham às 8 horas por dia, não sei o que lá, e não aceitam trabalhar 1 minuto a mais. Por quê? Porque elas são vendedoras de horas. Quem vende hora nunca vai enriquecer. E o resultado é simples. Quem trabalha para fazer parte da média, vai fazer parte da média. E eu não conheço nenhuma pessoa rica e bem-sucedida que faz parte da média, certo? Espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje. Não deixe de curtir aqui embaixo, isso é importante demais, primos. E deixa um comentário sobre o que você achou. Espero você no nosso próximo vídeo. Um abraço e até lá.